Fomos atacados durante 1 hora. Já estava convencido de que o nosso grupo seria aniquilado. 7 B-17 tinham sido abatidos. O céu estava cheio de caças inimigos. Quando chegamos ao alvo, depois de uns 200 ataques, a pressão diminuiu, ainda que os inimigos continuassem nas imediações. 14 aviões lançaram suas bombas. 6 horas depois, regressamos à base praticamente sem combustível. Foi quando fomos informados de que apenas 21 bombardeiros completaram a missão. Tudo sobre aviões de combate. Bombardeiros sobre a Alemanha. O bombardeio aliado sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi a primeira grande demonstração estratégica do poder aéreo aliado. Os bombardeiros, com grande raio de ação, concentraram seus ataques mais na capacidade bélica do inimigo do que nas tropas terrestres. Os britânicos sabiam que os bombardeiros diurnos favoreciam os alemães. Por esta razão, realizavam suas atividades à noite. A entrada dos Estados Unidos na guerra representou um avanço no bombardeio contra o Terceiro Reich. De pequenos raids, produzidos em 1942, passaram aos grandes bombardeios contra o próprio centro da Alemanha. Para os americanos, era essencial atacar de dia e com a precisão necessária os alvos alemães econômicos e militares. Para combater os caças alemães, os bombardeiros com armamento pesado voavam em grandes grupos de apoio mútuo. Os veteranos da Luftwaffe logo demonstraram que a campanha seria longa e difícil. Milhares de aviadores pereceram no combate pelo domínio do espaço aéreo. No início da guerra, o modelo britânico de bombardeiro ligeiro era o Bristol Blenheim, que realizou o primeiro ataque contra a Alemanha em 4 de setembro de 1939. Os bombardeiros britânicos também lançaram panfletos sobre a Alemanha durante essa absurda guerra. As primeiras operações de combate limitavam-se a atacar objetivos militares na costa. Pouco armados, os bombardeiros da RAF voavam sem escolta, sendo abatidos pelos caças alemães Messerschmitt e pela artilharia antiaérea. O Wellington era um excelente bombardeiro médio. No entanto, depois dos ataques contra os portos alemães, sofreu tantos danos que a RAF desistiu dos seus ataques diurnos e passou a utilizá-lo nos ataques noturnos. O
Também houve exceções. Uma das primeiras missões do Lancaster foi um ataque diurno a baixa altitude em agosto de 1942. 12 aviões atacaram a fábrica Diesel Mann em Augsburg, causando grandes estragos. Porém, 7 bombardeiros foram abatidos e a missão não seria repetida. Durante toda a guerra, os bombardeiros britânicos concentraram seus esforços nas operações noturnas. Depois de Pearl Harbor, a Força Aérea Norte-Americana seria determinante na ofensiva contra a Alemanha. 24, 25. Os primeiros aviões do 8º Comando de Bombardeiros norte-americanos, que se convertiria na 8ª Força Aérea, chegou à Grã-Bretanha em fevereiro de 1942. Em agosto, já estava pronta para entrar em ação. Os primeiros ataques dos Flying Fortress, escoltados por caças britânicos, foram realizados contra alvos na França. Estes ataques tiveram lugar até o final de 1942. Em outubro, outro tipo de bombardeiro uniu-se aos B-17, o B-24 Liberator. O primeiro ataque aéreo contra a Alemanha ocorreu no dia 27 de janeiro de 1943 contra o porto de Wilhelmshaven. A tática consistia que entre 18 e 21 grupos de bombardeiros operassem em formação fechada. Para proteção mútua, os bombardeiros disparavam todos os seus canhões utilizando fogo aéreo cruzado. Todos os B-17 e os B-24 transportavam até 10 metralhadoras calibre 50 situadas nas partes dianteira, superior, ventral, lateral e traseira das aeronaves. Os primeiros resultados foram positivos e parecia que os caças alemães tinham dificuldade para furar o bloqueio do fogo aéreo americano. Mas os experientes pilotos da Luftwaffe perceberam que os bombardeiros americanos eram vulneráveis americanos e de noite pelos britânicos. Apesar das grandes perdas aliadas, os caças, os bombardeiros e os aviadores eram rapidamente substituídos. Nem mesmo os modernos caças a reação como o Messerschmitt Me-262 e o caça-foguetes Me-163 podiam evitar a derrota alemã. Os Estados Unidos possuíam 2 bombardeiros com grande raio de ação. Um deles era o Boeing B-17, que voou pela primeira vez em 1935. Seu projeto, baseado na teoria da US Army Air Corps dos anos 30, era de que o êxito numa guerra aérea estratégica seria obtido com bombardeiros diurnos voando a grande altitude e superequipados. O B-17 era maior e mais rápido que qualquer outro bombardeiro. Seu armamento defensivo era tão impressionante que a imprensa o batizou de Flying Fortress. Quando o B-17 entrou em combate na França a serviço da RAF, revelou sua blindagem deficiente, além de um insuficiente poder de fogo. Surgiram então novos modelos como o B-17E e F, dotados de melhor proteção e com mais metralhadoras. Quase 4.000 exemplares foram construídos para combater com a 8ª Força Aérea na Europa. A versão mais numerosa foi o B-17G. Como resposta à tática da Luftwaffe de atacar frontalmente os bombardeiros, o 17G estava equipado com 13 metralhadoras, 2 na sua torreta. Cerca de 9.000 B-17 foram construídos. Nos 2 últimos anos da guerra, os americanos construíram mais de 12.000 Flying Fortress.
Os B-17 transportavam uma tripulação de aproximadamente 10 homens a mais do que seus equivalentes britânicos. Seus atiradores situavam-se na cauda, nos lados da torreta ventral. Na frente, sentados, estavam o piloto e o copiloto, o navegador, um lançador de bombas no nariz, um operador de rádio e um atirador na torreta superior. Os dois atiradores laterais aguentavam durante horas temperaturas abaixo de zero. O armamento pesado e a blindagem protetora reduziam a altitude e limitavam a carga. A carga normal dos B-17 podia alcançar até 2 toneladas. A US Army Air Force considerou que uma reforma seria necessária para obter maior velocidade, maior altitude e maior raio de ação. As bombas foram lançadas do visor Norden. Diziam que com ele, um bombardeiro podia lançar uma bomba até mesmo num barril a 3.000 metros de altitude. O B-17 lutou em todas as frentes durante a Segunda Guerra Mundial, sendo muito utilizado na Europa. Seu grande êxito foi efetuar missões diárias de bombardeio contra o Terceiro Reich. Partindo de bases do sul da Inglaterra, centenas de B-17 desafiavam diariamente a resistência alemã. Pouco a pouco, a capacidade bélica alemã foi convertida em cinzas e ruínas. No entanto, muitos não regressaram às bases. Nesta época, um outro bombardeiro norte-americano com grande raio de ação foi o B-24 Liberator, que voou pela primeira vez em 1935. O B-24 era complexo, sofisticado, caro e difícil de pilotar. No entanto, foi um dos grandes bombardeiros da história. O B-24 também era mais versátil que o B-17. Além de bombardeiro, o Liberator realizava a vital tarefa de transportador e de patrulheiro marítimo, contribuindo para a derrota dos submarinos alemães U-Boat no Atlântico. No princípio, o B-24 foi mais utilizado no Pacífico que na Europa. Graças às suas longas e finas asas Davis, seu rendimento em longas distâncias foi bastante útil. A partir de 1943, o Liberator passou a ser parceiro do B-17 na Europa ocupada. Suas missões mais famosas ocorreram na Europa do Leste. Como os estratégicos poços de petróleo romenos de Plosti estavam fora do raio de ação dos B-17, o Liberator liderou os ataques contra esse alvo. O melhor do Liberator era o seu raio de ação. Podia levar uma carga de 2,5 toneladas em bombas a mais de 3.500 quilômetros de distância. Também podia transportar mais de 6 toneladas em bombas a curtas distâncias. O esforço industrial para construir os B-24 não teve precedentes. Em pouco mais de 5 anos, as linhas de produção dos Estados Unidos produziram mais de 18.000 destes bombardeiros. Isto representava mais que qualquer outro avião de combate norte-americano da Segunda Guerra e que qualquer outro avião quadrimotor da história. Os bombardeiros representavam a força bruta utilizados para lançar a maior quantidade possível de explosivos.
A grande maioria das armas lançadas na primeira campanha de bombardeios estratégicos foram as bombas não guiadas com forte explosivo. Os B-17 e os B-24 transportavam bombas que variavam entre os 200 e os 600 quilos. Os bombardeiros britânicos noturnos levavam uma carga superior e mais especializada. Em março de 45, os Lancaster da RAF atacaram uma ponte em Belfield com a bomba Grand Slam de 10 toneladas, destruindo totalmente muitos dos seus arcos. Essa bomba estava desenhada para penetrar o asfalto e explodir sob a terra, provocando o efeito de um terremoto. No final da guerra, a ofensiva de bombardeios estratégicos tinha convertido a Alemanha no país mais bombardeado de todos os tempos. Nas palavras de Winston Churchill, o Terceiro Reich semeou o vento e colheria a tempestade. 50 mil aviadores norte-americanos pagaram com as suas vidas este esforço. Mas como era decolar de uma base aérea inglesa e realizar uma missão de bombardeio contra a Alemanha? Em 1944, o diretor cinematográfico William Wyler documentaria as aventuras da tripulação de um bombardeio Flying Fortress. Não se tratava nem de uma simples tripulação, nem de uma missão banal. Após 25 missões de combate, a tripulação obteve permissão de regressar aos Estados Unidos. A primeira tripulação que logrou este mérito tripulava um B-17 chamado Memphis Belle. Na preparação da missão, o alvo era comunicado aos tripulantes, que às vezes se assustavam. O costado direito. Há até pouco tempo, estes jovens participavam das aulas sem prestarem muita atenção. Mas as coisas mudam. O medo se dissipa. Concentram-se nos detalhes da missão. Tipo de formação, ponto de reunião, rota até o alvo, meteorologia, caças inimigos, fogo antiaéreo inimigo, rota de volta à base. No caso de uma aterrissagem forçada em território inimigo, a instrução é destruir o equipamento. Se forem feitos prisioneiros, não devem dar nenhuma informação, somente o nome, graduação e número de série. 23, 24, 25. Esta é a tripulação do Memphis Belle, Esquadrão 324 do 91º Grupo de Bombardeiros Pesados. O capitão dá as instruções à tripulação. Rapazes, ainda não tivemos nenhuma missão fácil. E hoje não será exceção. Não teremos escoltas, mas inimigos. Assim que mantenham os olhos abertos. Nada de nervosismo ou de gritos no comunicador. Economizem munição e contem os disparos. A maior atenção é ainda pouco. E voltaremos à base como de costume. Certo? Vamos.
Realizaram 24 missões na Europa ocupada. Se o Memphis Belly voltasse aquela tarde, sua tripulação poderia regressar aos Estados Unidos e aportar sua experiência aos milhares de futuros aviadores. As rodas do Memphis Belly deixaram pela 25ª vez o solo inglês, cujo povo defendeu a liberdade por mais de 1000 anos. No entanto, essa terra já não era a mesma, e sua ilha passou a servir como base para que centenas de bombardeiros norte-americanos também lutassem por essa liberdade. Sua missão era destruir o inimigo de qualquer maneira. Os bombardeiros não visavam sua infantaria, sua artilharia ou suas divisões Panzer, mas o centro industrial da nação, a base do Império Nazista e de seus exércitos. As fábricas siderúrgicas, as usinas, os portos, as fábricas de munição. Os alfinetes no mapa da Europa assinalavam borracha, canhões, ball bearings, munições, motores, aviões, tanques. Esses eram os verdadeiros alvos. A tripulação do Memphis Belly era constituída pelo piloto capitão Roger Morgan, engenheiro industrial na Carolina do Norte. Pelo copiloto capitão Jimmy Vernes, estudante de administração de empresas em Connecticut. Pelo operador de rádio e atirador sargento Bob Hansen, operário em Washington. Pelo navegador, o capitão Chuck Layton, estudante de química em Ohio. Pelo sargento Harold Locke, de Wisconsin, engenheiro e também atirador. Pelo sargento John Killen, o atirador da cauda do avião, funcionário de uma tapeçaria em Nova York. E pelo sargento Cecil Scott, ex-operário de uma fábrica de borracha em New Jersey e atirador da torreta. O piloto avisa a tripulação. 10.000. Coloquem o oxigênio. Os B-17 sobem muito rápido. 900 metros por minuto. A tensão aumenta. O resto da tripulação era composto do capitão Vincent Evans, ex-diretor de uma companhia de caminhões em Fort Worth, Texas, o bombardeador da tripulação. Os atiradores laterais eram, à direita, o sargento Bill Winchell, químico de uma companhia de Chicago, e à esquerda, o sargento Tony Nastal, técnico em Detroit. Aos 19 anos, Nastal já tinha derrubado 2 caças nazis. Cada vez mais alto, o Memphis Belly alcança os 7.500 metros, sua melhor altitude operacional. Uma altitude impossível de ser visto a olho nu. Nesta altitude, 1 minuto sem oxigênio deixaria qualquer um inconsciente. Em 20 minutos, causaria a morte. Tarefas rotineiras, até alcançar o alvo, são estabelecer o rumo, comprovar o equipamento, esperar e pensar. Quanto mais alto, mais frio. Temperatura exterior, 40 graus abaixo de zero. Sem as luvas, é possível perder os dedos. Na estratosfera, o ar é rarefeito e se condensa, de modo que os gases do escape dos motores riscam o céu. Para a tripulação, isso não tem nada de bonito.
Estes rastros de vapores poderão ser vistos pelo inimigo e delatar sua posição aos bombardeiros. Os alvos de hoje são os estaleiros de submarinos de Wilhelmshaven. Próximo à Alemanha, os tripulantes colocam os capacetes de aço que os protegerão contra o fogo das metralhadoras. Alerta máximo. Aqui está a costa inimiga. O primeiro fogo antiaéreo. As fumaças parecem silenciosas e inofensivas, mas cada fumaça é um projétil que explode. Quando se aproximam do alvo, os alemães lançam uma cortina de fumaça para confundir os bombardeiros. O visor indica a altitude correta. O compartimento de bombas é aberto. Devido à corrente de ar, algumas modificações são feitas. Logo às 9 horas em ponto, 2 caças posicionam-se ao alcance do fogo antiaéreo. Evans, o bombardeador-chefe, aponta com exatidão. Comandado por ele, os demais aviões do esquadrão lançarão suas bombas. Agora, uma das agulhas do visor Norden aproxima-se do indicador estacionário. Quando coincidirem, as bombas serão lançadas. Bombas fora! A primeira parte da missão terminou. Até aqui, tudo foi fácil. Agora é voltar para casa. O reflexo do sol dificulta ver os caças inimigos. Às 6 em ponto, os caças inimigos disparam. Numa retirada estratégica, um dos instrumentos vitais é o comunicador. Tem 4 a 1 em ponto. Voltam pra cá. Tem 2 às 6 em ponto. Vim diretamente em nossa direção. Temos problema. Tem mais 2 às 2 em ponto esperando. Uma asa foi incendiada. Mantenha 94 pés de altura. 3 intrusos às 9. Estejam atentos. Virem às 10. Temos 2 atrás. Mantenham altitude. Somos atacados desde as 2. Atenção, rapaz. Deveremos interceptá-los às 3. Cuidado que não voltem por trás. Tem 17 às 3. Atingimos um. Tem fogo na fuselagem. Atentos ao piloto. Vamos aí, Bill. Mantenham fogo. Temos mais às 9.
Estabilizar a altitude. Tem mais 3 aviões. Gire às 11. Assim eles estarão às 3. Eu darei cobertura. Vem aqui, desgraçado. Já te pego. Mantenha o fogo. Já está na minha mira. Temos problema no intercomunicador. Temos mais 2 às 2. Estão em cima da gente. Nos esquivamos. Não sobra muita munição. Estão disparando às 3 em ponto. Cuidado, cuidado. Os caças atingiram um fort. Um Fortress foi atingido. Os motores estão em chamas. O avião perde velocidade e altitude, afastando-se da formação de bombardeiros. Os caças nazistas lançam-se como águias. O único que se pode fazer é observar. No regresso à base, os aviões são contados. O Southern perdeu uma parte da cauda. 25. Tiveram sorte. Todos voltaram. O Old Bill era um ótimo avião quando decolou. Agora perdeu o nariz e também o navegador. O bombardeador está ferido. O piloto foi atingido e os sistemas hidráulicos destruídos. No entanto, o Old Bill conseguiu voltar. E quanto ao Memphis Belly? Conseguiu voltar inteiro e com toda a sua tripulação. 25ª e última missão cumprida.